Você já sentiu um aperto no peito? Uma sensação estranha, talvez enquanto estava parado no trânsito, numa terça-feira chuvosa, ou acordou às 3h17 da manhã, olhando para o teto, com a certeza absoluta de que algo está errado. É uma sensação de que você está participando de um jogo onde as regras foram escritas para você perder? Não é cansaço, não é preguiça e muito menos azar. Estou falando de uma percepção física, quase sufocante, de que existe uma barreira invisível ao seu redor. Você corre, você trabalha, você se desgasta, mas o cenário nunca muda, como se você fosse uma marionete, um figurante na história de outra pessoa. A sociedade tenta te convencer de que isso é apenas a vida adulta, que é normal viver ansioso, normal viver no limite, normal vender sua alma por moedas que valem cada vez menos. Mas eu preciso te dizer uma verdade que vai doer antes de te libertar. Isso não é um acidente. O sistema em que você vive não está quebrado. Pelo contrário, ele está funcionando perfeitamente. Ele foi desenhado com precisão cirúrgica para produzir exatamente esse resultado. Manter você exausto demais para questionar e endividado demais para reagir. A sua pobreza não é um erro de cálculo. Ela é um projeto de engenharia social. Mas se você está ouvindo minha voz agora, significa que o condicionamento começou a falhar. Você percebeu a falha na Matrix. Neste vídeo, nós vamos desmontar essa máquina. Eu vou te revelar os 4 pilares invisíveis que sustentam essa prisão. Desde o suborno que você aceita todo mês, até a mentira teológica que te contaram sobre o dinheiro. E o mais importante, eu vou te entregar as ferramentas para serrar as grades de cada um deles. Se você sente lá no fundo que não nasceu apenas para pagar boletos e morrer em silêncio, declare a sua presença agora. Escreva nos comentários: eu vejo as grades. Faça isso como um compromisso com a sua própria mente. Curta este vídeo para sinalizar ao algoritmo que você não é mais um sonâmbulo. E inscreva-se no canal, porque a operação de resgate começa agora. O primeiro pilar dessa prisão é o mais visível, e talvez por isso seja o mais difícil de enxergar. Nós olhamos para ele todos os dias, ansiamos por ele, mas não vemos o que ele realmente é. Eles chamam de salário, mas na engenharia do sistema, a definição técnica correta é suborno de sobrevivência. Vamos ser brutalmente honestos e dissolver o romantismo corporativo. O dinheiro que depositam na sua conta não é um prêmio pelo seu valor. Ele é um cálculo frio. Ele foi desenhado por economistas para ser a quantia exata necessária para você não morrer de fome, mas insuficiente para você deixar de precisar deles. É como um soro hospitalar. Imagine que você está em uma cama, ligado a um tubo. O soro pinga, gota a gota. Aquela dose foi calibrada para te manter vivo, para garantir que seu coração bata e que você tenha força para levantar e ir trabalhar na manhã seguinte. Mas o soro nunca é suficiente para te dar alta. O sistema precisa que você esteja perpetuamente na zona de sobrevivência. Porque um homem com a barriga cheia e a conta bancária gorda começa a fazer perguntas perigosas. Ele começa a questionar ordens. Mas um homem com medo do boleto que vence na segunda-feira, esse homem obedece. Esse homem baixa a cabeça. E o custo disso para você é a sua própria vida. O sistema exige exclusividade. Ele quer o seu horário comercial, que não por acaso coincide com o pico da sua energia vital, com o sol da sua juventude. Você vende a sua melhor energia e fica com as sobras da noite para viver sua vida real. Mas a crueldade não para aí. Aqui entra o sócio oculto que ninguém te apresentou na entrevista de emprego. Além do seu chefe, existe uma mão invisível que mete a mão no seu prato antes mesmo de você comer. O Estado e o sistema financeiro. Eles te cercam por 2 lados. De um lado, os impostos confiscam meses do seu trabalho antes que o dinheiro toque a sua mão. Do outro, a inflação, que nada mais é do que a impressão descontrolada de dinheiro por burocratas, dilui o valor do que sobrou. Você corre para ganhar dinheiro, mas o sistema faz o dinheiro valer menos a cada dia. É uma esteira ergométrica. Você corre até a exaustão, mas o cenário nunca muda. Eles te dizem: seja grato pelo emprego. O trabalho dignifica.
Cuidado! O ato de construir dignifica. O ato de ser usado apenas domestica. Se você depende de uma única fonte de renda, e essa fonte tem o poder de te demitir numa sexta-feira à tarde, você não é um homem livre. Você é um refém que recebe mesada. Mas como arrancar o cateter desse soro? A maioria tenta à força bruta, pedem demissão num ato de fúria. Isso é suicídio. O sistema espera que você faça isso, quebre a cara e volte rastejando, faminto, aceitando um soro ainda mais fraco. A chave mestre aqui é a estratégia da renda de oxigênio. Você não vai largar o emprego hoje. Você vai usar a energia que resta na madrugada, no fim de semana, nos feriados. Você vai construir um ativo paralelo. Não é sobre fazer um bico para pagar uma conta. É sobre criar uma fonte que não dependa do carimbo de um chefe. Pode ser vendendo seu conhecimento, um produto, um serviço digital. Seus primeiros R$100 ganhos fora do sistema valem mais do que R$1.000 de salário, porque aqueles R$100 não têm o DNA da obediência. Eles são a prova de que você consegue respirar sem os aparelhos deles. Essa é a primeira rachadura no muro da prisão. Agora que o sistema garantiu que você esteja apenas sobrevivendo, pilar 1, ele precisa garantir que qualquer centavo extra que sobre seja imediatamente devolvido para os cofres deles. Para isso, eles acionam o segundo pilar, uma armadilha psicológica desenhada para explorar o seu vazio emocional. Eu chamo isso de a anestesia de status. Perceba o ciclo perverso. O pilar 1 te deixa exausto, frustrado e com a sensação de impotência. Você passa o dia recebendo ordens, engolindo sapos, sendo apenas um número em uma planilha. Essa rotina gera uma dor profunda no ego. Você se sente pequeno. E o que o sistema faz? Ele te oferece um analgésico rápido. Ele te vende a ilusão de poder. É o fenômeno do gasto de vingança. Você chega ao shopping ou abre o aplicativo de compras não porque precisa de um item, mas porque precisa sentir que está no comando de alguma coisa. Naquele breve segundo em que você digita a senha ou clica em comprar, você sente uma descarga elétrica de prazer. A dopamina inunda o cérebro. Por um momento, você não é o funcionário cansado. Você é o patrão. Você é o cliente. Você dá as ordens e o mundo obedece. A publicidade sabe disso. Ela não vende produtos. Ela vende curativos para as feridas que o próprio sistema abriu. Eles não te vendem um carro de luxo falando sobre o motor. Eles vendem a ideia de respeito. Eles te convencem de que naquele carro ninguém vai te humilhar. Eles não vendem um relógio, vendem legado. Eles não vendem roupas de grife, vendem aceitação. Eles fabricam a insegurança em você para depois te venderem a solução parcelada em 12 vezes. E aqui a armadilha se fecha com aço maciço. Para comprar essa identidade falsa, você usa o dinheiro que não tem. Entra em cena o braço direito do sistema, o banco. O crédito fácil não é uma ajuda, é a venda do seu futuro. Quando você parcela um passivo, você está literalmente vendendo as suas horas de trabalho do mês que vem. E do outro, e do outro. Você está comendo hoje a liberdade que teria daqui a 1 ano. O amanhã deixa de ser uma promessa de esperança e vira uma sentença de dívida. E lembre-se do nosso sócio oculto, o Estado. Ele está aqui também, rindo da sua ingenuidade. No Brasil, o imposto sobre o consumo é brutal. Quando você compra aquele item para se sentir melhor, metade do valor não fica com a loja. Vai para sustentar a máquina burocrática. Você trabalha 5 meses para pagar impostos na renda e quando gasta o que sobrou, é taxado de novo. O sistema te drena na entrada e te drena na saída. O resultado? Você vira um rato na roda. Você trabalha para pagar a dívida do consumo que fez para suportar o trabalho. Um homem endividado não tem coragem. Ele não pede demissão. Ele não arrisca empreender. Ele aceita qualquer tratamento, porque tem medo de perder o crédito. A dívida é a versão moderna da corrente. Sem ferro, sem barulho, mas implacável. Como quebrar esse ciclo hipnótico? Você precisa de uma barreira física entre o estímulo e a resposta. Eu chamo isso de taxa de espera cognitiva. O sistema aposta na sua impulsividade. Ele quer o clique rápido, o compre agora com um clique.
Você vai instituir um protocolo de segurança mental. Para qualquer compra que não seja vital para a sua sobrevivência biológica, você vai se impor uma carência obrigatória de 72 horas. Não anote, não coloque no carrinho, apenas espere. Nesse período de 3 dias, a química do seu cérebro muda. A nuvem da dopamina se dissipa. A sua mente lógica, o córtex pré-frontal, retoma o controle. Você vai olhar para aquele objeto e se perguntar: eu realmente preciso disso? Ou eu só estava tentando comprar um pouco de dopamina para aliviar minha frustração? Na maioria das vezes, a vontade desaparece. Ao não comprar, você não está apenas economizando. Você está dizendo ao sistema: você não controla mais as minhas emoções. Você parou de trocar sua liberdade futura por prazeres momentâneos. Os 2 primeiros pilares sequestram o seu dinheiro. Este terceiro sequestra a sua mente. É a armadilha educacional. Pare e faça uma conta rápida. Você passou no mínimo 15 anos da sua vida dentro de uma sala de aula. Mais de 15.000 horas sentado em fileiras, olhando para a nuca de outro aluno, ouvindo um sinal tocar para dizer quando você pode comer, quando pode falar e até quando pode ir ao banheiro. Agora a pergunta de R$1 milhão. Depois de todo esse tempo de cativeiro, o que você realmente aprendeu sobre o jogo da vida? Alguém te ensinou como abrir um negócio? Como funcionam os impostos que te roubam? Como investir? Como liderar homens? Ou persuadir pessoas? A resposta é um silêncio constrangedor. Não foi um esquecimento do Ministério da Educação. Foi um projeto. O modelo de escola que temos hoje não mudou quase nada desde o século XIX, inspirado no modelo prussiano militar e na Revolução Industrial. Os governantes e os donos das fábricas daquela época não precisavam de filósofos, de líderes ou de homens livres. Eles precisavam de operários. Precisavam de pessoas que soubessem ler instruções básicas, fazer contas para não errar no estoque e, acima de tudo, que fossem pontuais, obedientes e tivessem pavor de questionar a autoridade. A escola é uma linha de montagem e o produto é você. O Estado define o currículo porque o Estado não quer criar concorrentes ou críticos. Ele quer criar contribuintes. Eles te ensinam a ser um bom funcionário, mas escondem as chaves de ser um soberano. E o dano mais profundo não é o que eles não ensinaram. É o trauma que eles instalaram no seu software mental. Eles te ensinaram a ter pavor do erro. Lembra da caneta vermelha? Na escola, errar é vergonhoso. Errar diminui sua nota. Errar gera punição. Você passou 15 anos sendo condicionado a acreditar que o erro é uma falha de caráter. Só que na vida real, no mundo dos negócios e da liberdade, o erro não é o vilão. O erro é o professor. Nenhum império foi construído sem falhas. Nenhuma fortuna foi feita sem risco. Mas como a sua mente foi programada para evitar a caneta vermelha, você paralisa. Você não lança o projeto porque não está perfeito. Você não muda de carreira porque tem medo de falhar. A escola castrou a sua ousadia e colocou no lugar um perfeccionismo covarde. Você saiu de lá com um diploma, que é apenas um atestado de obediência, mas sem as armas para lutar na selva real. Você é um especialista em fazer provas, mas um amador na vida. Como reverter 15 anos de adestramento? Você precisa rasgar o currículo do Estado e iniciar o seu MBA da vida real. A sua faculdade começa agora, e ela acontece na Biblioteca dos Gigantes, para desprogramar sua mente de operário e instalar a mente de um construtor de impérios. Você tem uma bibliografia obrigatória. Anote, porque esses livros valem mais do que qualquer pós-graduação. Para entender a lógica do dinheiro que te esconderam, leia Pai Rico, Pai Pobre. Ele vai te ensinar a diferença entre um ativo que te enriquece e os passivos que o sistema te vende. Para aprender as leis imutáveis da riqueza, leia O Homem Mais Rico da Babilônia. Sabedoria milenar que funciona melhor que qualquer conselho de gerente de banco. Para deixar de ser ingênuo sobre como as pessoas funcionam, leia As 48 Leis do Poder. A escola te ensinou um mundo de fadas. Robert Greene vai te mostrar o xadrez humano real para que você nunca mais seja manipulado. E para assumir o comando da sua própria vida, leia Responsabilidade Extrema, Jocko Willink. Um livro de liderança
que vai te ensinar a parar de culpar o sistema e começar a agir como um comandante. O sistema te formou para ser uma peça da engrenagem. Esses livros são um manual de instruções para você se tornar o engenheiro da máquina. Estude o que eles escondem e você terá o que eles não têm: liberdade. Os 3 primeiros pilares, salário, consumo, educação, são as grades visíveis da sua cela. Mas este 4º pilar é a razão pela qual a porta da cela está aberta e você não sai. É a armadilha mais sutil e devastadora de todas, porque ela não foi construída por banqueiros ou políticos. Ela foi construída por você, tijolo por tijolo, usando o cimento da cultura em que nasceu. Eu chamo de a síndrome da culpa programada. Analise a cultura ao seu redor. Nós vivemos em uma sociedade que fetichiza o sofrimento. Desde criança, você aprendeu a desconfiar do sucesso e a abraçar o martírio. Pense nas frases que foram tatuadas no seu subconsciente. Dinheiro não traz felicidade. Rico não entra no céu. Sou pobre, mas sou honesto. Perceba o veneno escondido nessa última frase. Pobre, mas honesto. Como se fossem opostos. Como se a honestidade fosse exclusividade da escassez e a riqueza fosse sinônimo automático de corrupção. O sistema realizou a maior lavagem cerebral da história. Ele te convenceu a ter orgulho da sua própria impotência. Eles distorceram textos sagrados para te manter manso. Quantas vezes te disseram que o dinheiro é a raiz de todo o mal? Isso é uma mentira teológica e linguística. A frase original sempre foi: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe um abismo moral entre amar o dinheiro, servidão, e usar o dinheiro, ferramenta. Mas o sistema apagou essa linha. Eles precisam que você sinta culpa por querer mais. E onde essa programação é reforçada diariamente? Ligue a TV. Veja Hollywood. Veja as novelas, séries, filmes. Quem é o vilão? Quase sempre é o empresário rico, o capitalista de terno, o ganancioso que passa por cima de todos. E quem é o herói? O sujeito simples, humilde, que mal consegue pagar o aluguel, mas tem bom coração e luta contra o poderoso. Essa narrativa, repetida 1000 vezes, cria um termostato financeiro na sua mente. Você foi programado para viver na temperatura da sobrevivência. Essa é a sua zona de conforto moral. Se por acaso você começa a ganhar mais dinheiro, a prosperar, a subir de nível, o seu alarme interno dispara. Você não sente alegria, você sente culpa. Você sente que está se vendendo. Sente que está traindo suas origens. Sente um medo irracional de deixar de ser um dos nossos. E por que esse medo é tão forte? Por causa da teoria do balde de caranguejos. Você já viu caranguejos num balde? Se um tenta subir para fugir, os outros o puxam para baixo. Não por maldade, mas por instinto. Na sua vida, o balde é o seu círculo social atual. Quando você começa a falar de investimentos, de negócios, de crescer, você gera um desconforto silencioso nos seus amigos e familiares. O seu crescimento é um espelho que reflete a estagnação deles. E para não ser rejeitado pelo seu círculo social, para não ser chamado de metido ou ganancioso, você aciona o sistema de autossabotagem. Você gasta o dinheiro que guardou, recusa a promoção, entra em dívidas. Tudo para voltar ao nível aceitável de mediocridade do seu grupo. Você faz de tudo para voltar para a pobreza, porque é lá que te disseram que mora a virtude. A dor dessa armadilha é viver uma guerra civil dentro da própria mente. Uma parte de você quer conquistar o mundo. A outra parte pede desculpas por isso. Como matar esse monstro e assumir o comando? Você precisa de uma ressignificação moral brutal. Você precisa gravar uma nova verdade no seu osso. O dinheiro é neutro. Ele não tem alma, não tem ética, não tem preferência. O dinheiro é um potencializador de caráter. Ele funciona como um megafone gigante. Se você é uma pessoa ruim, egoísta e mesquinha, o dinheiro vai te dar volume para espalhar sua maldade. Mas se você é um homem bom, generoso e visionário, o dinheiro é a ferramenta que vai permitir que a sua bondade toque milhares de vidas. Hospitais, escolas, caridade, conforto para sua família. Nada disso se faz com boas intenções. Se faz com recursos. O problema nunca foi o dinheiro.
O problema sempre foi a mão que o segura. Sua ação prática hoje é parar de pedir desculpas pela sua ambição. Ambição não é ganância. Ganância é querer o que é do outro. Ambição é querer evoluir o que é seu. A partir de hoje, declare guerra à pobreza na sua mente. A melhor maneira de ajudar os pobres é, primeiro, garantindo que você não será mais um deles. Você tem o dever moral de prosperar, porque o mundo não precisa de mais mártires falidos. O mundo precisa de pessoas fortes e livres. Hoje, nós desenhamos o mapa completo da sua prisão. Vimos o pilar 1, o suborno da sobrevivência, que te paga apenas o suficiente para você não desistir, mas nunca o bastante para você ser livre. Vimos o pilar 2, a anestesia de status, que te vicia em dopamina e te acorrenta em dívidas. Vimos o pilar 3, a linha de montagem, que te treinou por 15 anos para obedecer e ter medo de errar. E acabamos de desativar o pilar 4, o carcereiro interno, a culpa programada que te impedia de prosperar. A pobreza que te venderam não é um destino, é uma programação, uma mentira repetida tantas vezes que milhões aceitaram como vida normal. Mas agora você sabe, e uma mente que foi expandida por uma nova verdade nunca mais volta ao seu tamanho original. O sistema teme uma coisa acima de tudo: um homem desperto. Porque um homem consciente não pode ser controlado. Ninguém vai te salvar. Não espere pelo governo, pelo seu chefe ou por um milagre. A mudança começa na sua decisão fria e calculada de cerrar essas grades. Seja o engenheiro da sua própria saída. Se este vídeo acendeu essa chama em você, se você sentiu a verdade nestas palavras, eu tenho uma missão final para você. Primeiro, curta este vídeo. O seu like é o sinal para o algoritmo de que esta mensagem precisa quebrar a bolha e chegar a outros prisioneiros. Segundo, se inscreva no canal. Nossa jornada de desprogramação está apenas começando. E terceiro, para entender exatamente o custo matemático que o sistema cobra da sua vida, você precisa ver a realidade por trás do contrato que você assinou. Clique agora no vídeo que está na tela. A verdade chocante sobre a CLT que ninguém te conta. 11 anos perdidos. Descubra o que eles esconderam nas letras miúdas da sua carteira de trabalho. Te vejo do lado de fora da Matrix.